Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre gimnospermas e angiospermas. Vamos lá, a gente vai tentar entender um pouquinho quais são esses dois grupos. E na imagem, vocês conseguem ver que seria uma representação da história evolutiva das plantas, desde as algas verdes, as briófitas, pteridófitas, até esses dois grupos. Esses dois grupos, eles surgem tendo um diferencial. Eles são plantas com sementes, são os espermatófitas. A gimnosperma e a angiosperma tem diferença entre eles, a gente vai ver mais para frente, né? Que a angiosperma surge em frutos e flores, mas os dois têm uma característica em comum, tem sementes, né? Então tem vasos condutores de seiva, tem embriões, né? Tem sementes, né? E elas vão se diferenciar entre surgimento de frutos e flores. Vamos falar então primeiro sobre as gimnospermas. As gimnospermas é um grupo bem grande, mas não tão diverso. Mas esse grupo é o primeiro, né, que apresenta sementes. E só que essas sementes elas não são protegidas pelo fruto. E a gente vai ver mais para frente que o grupo angiosperma denomina que as sementes da gimnosperma são sementes nuas, pois não apresenta o fruto, né, em torno dessa semente. Em geral, são árvores de médio e grande porte, sendo muito comum em regiões mais frias. No sul do país, que é uma região mais fria, muito comum uma espécie que são as araucárias, um grupo das gimnospermas. Características, né, da planta são suas folhas, elas são aciculadas, em formato de agulha, como a gente vê na imagem. Já os troncos são fortes, resistentes, e, por exemplo, um belo exemplo é que a maior espécie, em altura mesmo, e não só altura, né, como a maior espécie, né, de uma forma bem geral, a maior espécie de árvore é do grupo das gimnospermas. E aí uma representação aqui de um tronco bem forte e resistente, né. A gente vai tentar trazer alguns representantes desse grupo, né. Primeiro grupo são as coníferas. Um belo exemplo são os pinheiros. Forma-se o maior subgrupo, maior diversidade, e sua estrutura reprodutiva típica é chamada de cone. Vai entender um pouquinho depois como são a reprodução desse grupo. Mas um dos representantes são as coníferas. Um outro representante é a Gnettáceas. São grupos que se assemelham bastante no quesito reprodutivo das angiospermas. São semelhantes, são semelhantes em algumas características, né? Mas são um grupo de gimnosperma subtropicais. Não são encontradas no Brasil. As cicadáceas é um exemplo muito comum, lembrando lá no campo da UFV, no início, tem muitas cicas. Então, possuem essas folhas iguais a samambailhas, né? E são encontradas em regiões tropicais, são muito usadas, as cicas, por exemplo, em ornamentação, né? E tem as ginkgoáceas, um nome complexo, né? É um grupo que não se encontra por aqui, é muito encontrado na Ásia, tem propriedades medicinais, e, enfim, não tem uma grande diversidade, mas é um dos representantes da gimnosperma. Falando um pouco sobre a reprodução da gimnosperma ocorre independentemente da água, graças aos estróbilos, ou seja, lembrando lá do outro grupo, que tinha uma dependência da água, esse grupo não depende, ela vai depender do vento, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Os estróbilos, né, que são essas regiões reprodutivas, elas são divididas em feminino e masculino. O primeiro, né, feminino, vão formar óvulos e o masculino vão formar grãos de pólen. Então, estróbilos masculino formam grãos de pólen
e estróbilos femininos, formam-se óvulos. Ou para a gente tentar entender um pouquinho sobre a reprodução da gimnosperma. Lembrando que tem uma diferença dos estróbilos femininos e masculinos. Os estróbilos masculinos vão produzir pólen, são menores, né, em tamanho mesmo, esses estróbilos, e, né, aqui a gente dá, nessa imagem dá um zoom para a gente ver que os esporos masculinos vão originar os grãos de pólen, e esses grãos de pólen eles vão ser liberados mesmo, né, dos estróbilos, que vão ser espalhados pelo vento, já que não tem a dispersão pela água. Acontece, então, esses estróbilos entrar em contato, né, com o estróbilo feminino, e com isso vai desenvolver o tubo polínico, que vai invadir o óvulo e fecundar a oosfera. Então, o gameta masculino chega em contato com uma gameta feminina e forma-se, então, um embrião, enfim, e depois vai formar a semente. Então, aqui um estróbilo feminino, que nele contém esporo feminino, vai se desenvolver no estróbilo feminino, o esporo feminino se desenvolve no estróbilo feminino e desenvolve chamado óvulo, né? E acontece toda essa imagem aí, né? A fecundação e, enfim, uma formação. Então, essa semente, ela, ao ser germinada, produz uma nova planta do grupo Gymnosperma. Vamos falar um pouquinho sobre a angiosperma. É o único grupo que apresenta flores e frutos, apresentando sementes, certo? E é um do grupo que mais tem diversidade. Muito por conta disso, né? As flores e frutos são ótimos dispersores. O fruto, né? Aqui a gente trouxe uma imagem dos frutos de uma gimnosperma. Eles acabam, então, atraindo, né? Porque são alimento para muitos animais. E são atrativos, né? Então, ajudam, assim, na dispersão das sementes. A grande variedade de cores e cheiros das flores servem para atrair animais polinizadores, como aves, insetos. A flor, ela é uma estrutura característica das angiospermas. Ela se define como um conjunto de folhas modificadas, possuem cores e formas, cheiros que atraem esses animais, aumenta então a diversidade, porque esses animais eles vão auxiliar na dispersão geográfica dessas plantas, vão levar os grãos de pólen, vão levar as sementes, né, ao essa flor ser fecundada e formar frutos, né? Vamos tentar só entender um pouquinho a estrutura de uma flor. A flor tem a região masculina e feminina nessa imagem, os estames, a região masculina que contém a antéria e o filete. O grão de pólen é produzido na região da antera, dentro da antera. A região feminina da flor é formada pelo carpelo. Tem o estigma, o estilete e o ovário também, né? O ovário que contém o óvulo, o estigma que é a entrada desse região feminina e o estilete, como eu já disse. Vamos falar então um pouquinho sobre o ciclo das angiospermas. Então, a flor, né, tem sua região masculina e feminina, mas, enfim, o grão de pólen é produzido na antéria e é disperso por algum animal, algum polinizador, né, e esse polinizador leva esse grão de pólen para a região do estigma da região feminina dessa flor, e esse grão de pólen é encaminhado através do tubo polínico. Acontece que o gameta masculino, né, se fecunda com o gameta feminino dentro do ovário. Então, acontece a fecundação, formação de um zigoto, a formação de um embrião, formação futuramente de uma semente. Essa semente, ela vai ser revestida
pelo fruto, né? E aí esse fruto, ao ser germinado, contendo a semente, origina uma nova planta. Então, vamos resumir. A estrutura reprodutora do gimnosperma é o estróbilo e da angiosperma é a flor. Os gametas são produzidos na gimnosperma, nos estróbilos e na angiosperma, na flor. A gimnosperma não atrai animais, então os polinizadores não têm uma polinização pelo animal, e sim pelo vento. As flores atraem os animais nas angiospermas que fazem a polinização, e os gimnospermas não possuem frutos, semente nua, e as flores possuem os ovários, que após a fecundação se transformam em frutos, então, com a semente dentro desses frutos. A gente vai falar depois, em uma outra aula, sobre a divisão da angiosperma, que pode ser dividida em monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são dois grupos muito importantes das angiospermas. Mas essa aula a gente vai resumir só de gimnosperma e angiosperma. Esse belo resumo que a gente falou aqui agora. Vamos agora para algumas questões. Essa é uma questão de 2020 da prova do Colune, e vai falar um pouquinho sobre VOF, né, para a gente colocar VOF em algumas características encontradas em plantas. Vamos lá. Vasculares. O gametófito é a fase duradoura, a ausência de sementes e frutos. Existe algum grupo que são vasculares do gametófito? É a fase duradoura? Lembrando que vasculares aqui, como exemplo, são as pteridófitas, angiospermas, gimnosperma, a gente coloca aqui, é falsa, porque não existe nenhum grupo desses que é o que tem como gametófito a sua fase duradoura. Esses três grupos têm o esporófito como sua fase duradoura. Vasculares, o esporófito é a fase duradoura, a presença de sementes e frutos. Tem verdadeiro, né? Existe sim, por exemplo, a angiosperma, né? Tem presença de sementes e frutos. Isso, o esporófito é a fase duradoura. As vasculares, o gametófito é a fase duradoura, a ausência de sementes e frutos. Qual grupo seria esse? As briófitas, né? Como exemplo, são as vasculares e o gametófito é a sua fase duradoura. A vasculares, o esporófito é a fase duradoura. Já é falso, não existe nenhuma vascular onde o esporófito é a sua fase duradoura e, enfim, que ainda mais com presença de sementes e frutos, né? E vasculares, esporófito é a fase duradoura, a ausência de sementes e frutos. Um belo exemplo, a gimnosperma. A gimnosperma não, a esporófitas, né? Que não tem sementes, porque a gimnosperma tem sementes. Então, a resposta é a D. Vamos a outra questão. Na angiosperma, após a fecundação, forma-se a semente, que é uma estrutura resultante do desenvolvimento do. Onde se forma-se a semente? Forma-se no ovário, certo? Mas qual que é a estrutura resultante? Não é o ovário, é o óvulo, né? E saco embrionário, a esfera e carpela, a gente nem citou aqui, porque não é algo que a gente tem que focar agora. É o óvulo, né? Que é o gameto feminino, que com o gameto masculino vai se desenvolver, né? As gimnospermas são plantas que apresentam características exceto uma. Vasos para a condução da seiva? Sim. Estróbilo para a reprodução sexuada? Sim. Sementes para favorecer a disseminação? Sim. Fruto para conter as sementes? Não, gimnosperma não tem frutos. Vamos falar então agora sobre essa imagem aqui, ó. Depois dessa imagem, lembrem-se dessa imagem. Todas as alternativas apresentam processos que podem ocorrer na flor, nessa flor, no caso, ok? Nessa. Gametogênese? Sim. Formação de gameta? Sim. Autofecundação? Será? Será que tem estrutura masculina nessa imagem? Não tem, né? Então não tem como ter autofecundação. Tem grão de pólen, né? Produção de sementes? Tem, se acontecer uma fecundação de uma outra flor. Polinização também, né? Se algum agente vier polinizar. Então, a autofecundação é a resposta certa, porque nessa imagem não tem como acontecer esse processo. Ok, vamos falar sobre esse texto, né? Os pinhões são avidamente consumidas por várias espécies da fauna. Uma ave, a gralha azul, esconde os pinhões no solo para posterior consumo. A gralha azul, quando não encontra esses pinhões que ela mesma enterrou,
ela vai contribuir para o quê? Vai contribuir para a disseminação do vegetal? Sim, né? Vai contribuir para a extinção do vegetal? Não vai contribuir, não tem porquê. Ela está dispersando, retardar a germinação da semente vegetal? Também não, muito pelo contrário, vai ajudar a germinação. Impedir, no mesmo sentido. Reduzir a viabilidade? Não vai reduzir a viabilidade. Então, a resposta é a disseminação do vegetal. Então, a resposta é a A. Então, a gente respondeu rapidamente algumas questões. Espero que vocês tentem vocês mesmos fazerem por conta própria essas questões. Se tiverem dúvida, mandem para a gente nos comentários, a gente vai responder assim que possível. Enfim, vamos caminhar nessa nossa preparação para a nossa prova, né, para a prova do Colune. Enfim, desejo bons estudos para vocês e sucesso!